Olá! As doenças sexualmente transmissíveis estão entre as enfermidades mais comuns no mundo, afetando principalmente as mulheres e seus filhos. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas. Quero começar saudando Márcia Suzana Nunes da Silva, que tem graduação em Biologia e doutorado em Ciências Biológicas. É docente da Ulbra na área da saúde e no programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular aplicado à saúde. Pesquisa temas na área da microbiologia molecular e doenças infecciosas, entre outros assuntos. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Também eu quero saudar Vera Milady Trivelato Grassi, que tem graduação em farmácia, mestrado em Biologia Celular e Molecular e é doutoranda do programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular aplicado à saúde aqui da Ulbra. Seja bem-vinda, Vera. E antes de nós iniciarmos essa nossa conversa, nós vamos para a matéria sobre o assunto. O Laboratório de Biologia Molecular da Ulbra abriga pesquisas de alunos de mestrado e iniciação científica. Lá são realizadas 3 etapas para a detecção de ISTs. A estudante Tanise explica estes procedimentos. A gente tem a sala de extração, onde o colega aqui faz as extrações das amostras, inclui várias técnicas, né? A gente utiliza várias técnicas aqui dentro, e uma dessas etapas é a extração. A gente usa salas separadas para não ter o problema de contaminação, né? Tudo que tem aqui, então, pertence a essa sala, não sai dessa sala. E aí, aqui é onde a gente faz a extração, onde consegue um DNA bem purificado. Depois da extração, o DNA passa por uma amplificação em um termociclador. A última etapa determina se o paciente possui a doença ou não, na sala de eletroforese. A amostra de DNA é levada até a máquina de transluminador. É possível detectar até 4 ISTs separadamente. Cada pocinho deste tem uma amostra diferente, né? E com o transluminador ele detecta se a amostra é positiva ou negativa, tá? Aqui, então, mostra que todas as amostras desse paciente é negativa. Tanise estuda, desde sua graduação, o torquetenovírus, uma doença detectada em 1997 em pacientes com hepatite. Mais tarde, descobriu-se que ele não estava relacionado à hepatite e que poderia ser transmitido de várias maneiras, inclusive sexualmente. Testei esse vírus em pacientes com tuberculose negativa no meu trabalho de conclusão de curso e a gente teve um resultado sobre ele bem significativo. E agora, no meu trabalho de mestrado, eu continuo nessa pesquisa com esse vírus, porém em outra população, né? Eu trabalho, então, com amostras de mulheres, são 126 mulheres, que são HIV positiva e HPV positiva, tá? São pacientes imunocomprometidos e aí a gente está testando o TTV nessas amostras dessas mulheres. Pesquisadores do laboratório estão desenvolvendo trabalhos para a detecção simultânea de 4 ISTs. Acompanhem ao longo do programa um pouco mais sobre estas pesquisas. Aspectos clínicos e epidemiológicos das doenças sexualmente transmissíveis é o tema do Ulbra Conhecimento dessa semana. Eu quero começar a nossa conversa perguntando para a professora Márcia. Do que trata de fato o projeto que você coordena, que trabalha com essa pesquisa sobre doenças sexualmente transmissíveis? Bom, a ideia do projeto é que a gente consiga desenvolver um teste molecular que tenha a capacidade de detectar um dos 4 principais agentes causadores das doenças sexualmente transmissíveis. Quais seriam esses 4, professora? O HPV, o papilomavírus humano, a clamídia trachomatis, a sífilis, a detecção do treponema pálido e a Neisseria gonorreia, causadora da gonorreia. Isso são todas doenças muito antigas já. São doenças antigas, mas que elas, vamos dizer assim, se tornaram emergentes ou pegaram uma força assim, maior com o advento da AIDS. Ah, pois é. Sim. São doenças antigas, mas como as pessoas não têm um certo conhecimento, vamos dizer assim, da gravidade, às vezes subestimam um pouco da doença. E um outro aspecto importante é que algumas delas são assintomáticas. Ou seja, não apresenta sintoma. Não apresenta e aí fica mais sintoma. difícil, né? Sim, daí ela não é detectada
não é diagnosticada e também não é tratada. E aí começa, então, o ciclo de transmissão, né? Não dá para interromper, então, a transmissão da doença, no momento que não tem o diagnóstico e que não tem um tratamento eficaz. Porque geralmente as pessoas, quando tem alguma manifestação, é que vão ao médico. Vão procurar, exato. Né? E essas doenças, realmente, as infecções sexualmente transmissíveis, hoje assim chamadas, né? Elas são têm um índice bem elevado dessas doenças, tanto em homens quanto em mulheres. Vera, a partir daquilo que a professora Márcia coloca, existe alguma faixa etária mais suscetível diante dessas doenças sexualmente transmissíveis, ou isso está diluído entre todas as idades? Estar suscetível, não. Mas existem muito, como eu falei, os jovens, a AIDS já não mata hoje. A AIDS é uma doença, a gente fala não é curável, mas é tratável. A pessoa pode envelhecer com a AIDS. Então, os jovens não viram aquela mortalidade que teve alta da AIDS. Eles não vivenciaram isso. Então, para eles estão preocupados mais nas relações em não ter uma gravidez, mas não em se prevenir contra as DSTs. Eles querem, não tenho a gravidez, se minha parceira toma um anticoncepcional, eu não preciso usar camisinha. O que é um equívoco, né? Sim, o melhor meio de prevenir as DSTs é usando a camisinha. Perfeito. Mas os jovens não gostam, então eles deixam muito de lado. A faixa etária nossa, que a gente fala de uns 30 até os 50 anos, hoje, é a faixa que viu essa mortalidade da AIDS. Então, essa faixa se previne muito mais. Então, hoje a gente tem um número menor de DSTs nessa faixa. Já os mais idosos, também a gente tem um número elevado de aumento de HIV e das outras DSTs. E por que isso se dá? Também pela falta de cuidado e achar que, já não pego mais, já não tenho, já tenho uma imunidade contra aquilo ou alguma coisa assim. Eles, acham que já estão livres daquilo, passaram aquela vida toda sem alguma coisa, então não precisam agora. E acham que e aí está acontecendo muito casos de HIV e as DSTs, como elas têm muitas que são assintomáticas, elas acabam aumentando o risco da transmissão do HIV. Então, se a pessoa tem uma DST, não sabe que tem, ela só está com um patógeno, com a bactéria ou com o vírus ali, essa bactéria normalmente quebra a barreira epitelial e isso facilita muito a transmissão do HIV. Então, a gente teve um aumento muito grande de DSTs nos últimos 10 anos. Olha só que coisa. Quer dizer que, de qualquer modo, precisa prevenir, ou seja, usar preservativo. E a outra questão seria exame periódico? Sim, com certeza. Independente do sintoma. Exatamente. Eu acho que, geralmente, o que acontece? O sexo masculino, ele é um pouco resistente, e isso tem nas publicações. Aí a consulta. Aí, para um tratamento, se sentir alguma dor, vai no médico. Não, mulher já é mais... tem mais, como é que eu vou dizer? É mais criteriosa para isso, né? Tem alguma dor, algum incômodo, ela já vai para o médico. E o homem é mais resistente com relação a isso. Então, exames periódicos, com certeza, né, são bem-vindos, vamos dizer assim, inclusive mulheres que estão grávidas. Especialmente, né? Com certeza, fazer o pré-natal direitinho e ver as doenças, porque senão a mãe vai transmitir por filho essas ISTs. Porque a responsabilidade aumenta, né? Além disso ter consequências no próprio corpo, acaba tendo consequências no ser que está em formação. Né? Com certeza. Então, assim, é uma questão de consciência, de responsabilidade, né, para todo mundo, para todas as faixas etárias, como a Vera falou. Porque em questão do HIV, o que acontece com os jovens? É como ela falou, eles não viveram, né, não vivenciaram o terror que foi, né, com relação ao vírus até ter o controle. Então, eles confundem um pouco que existe um tratamento para o HIV. Não é curável, mas ele está sob controle. Então, eles não se preocupam muito com isso, né? Se preocupam mais com a questão, então, de gestação, de uma gravidez, né, entre os adolescentes. Então, realmente é muito importante. Até porque, se não tem os sintomas, a pessoa, se não vai no médico, não fica sabendo que está com a doença. Então, o exame periódico, de repente,
né? Acusa, a pessoa não sabe, não tem um sintoma, mas de repente vai dar o resultado. Mas mesmo assim, Vera, a partir daquilo que a professora fala, existem pessoas que têm noção da enfermidade e mesmo assim acabam não se tratando. Sim, existe as duas coisas. Existem os que não sabem, né? E que as mulheres, a gente fala assim, tem mulheres que têm HIV e que têm filhos. Aí existem as duas coisas, as que têm o HIV, que estão fazendo tratamento, e aí sim resolvem engravidar, então elas já estão com a carga viral baixa e aí não vão transmitir isso para a criança. Sim. Mas existem as que ficam sabendo durante a gravidez, acham que não tem que tratar porque isso vai fazer mal para a criança, é o contrário, vai fazer muito mais, vai ficar muito pior se ele não tratar. Porque você pode ter aborto, você pode ter malformação, você pode ter parto prematuro, essa criança pode nascer com um peso baixo e vir a morrer neonatal ainda, tipo, até 6 meses. Isso é a morte, a doença congênita, né, que a mãe transmitiu para a criança. Sim. E às vezes ela até descobriu essa doença, mas resolveu não tratar porque acha que vai ficar pior. Uhum. Então, na saúde hoje, a gente não tem exames periódicos para sífilis não, para clamídia, para gonorreia, para várias DSTs que são, a gente fala assim, são curáveis e não existe o exame periódico. Existe o exame periódico para sífilis, para AIDS, para hepatite. São as graves, são as que causam morte. Mas e as outras? Pois é. Então, não existe ali, tipo, aquele exame que tem que ser feito, obrigatoriamente ser feito. Só faz se você está no particular. Muito bem, nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e nós já voltamos. O quadro Ciência em Foco hoje vai falar sobre HPV e diagnóstico molecular. O HPV é um vírus muito comum do sistema reprodutor feminino e masculino. Normalmente ele causa infecções assintomáticas e com cura espontânea. Quando essa cura não acontece espontaneamente, ela pode se transformar numa infecção e causar doenças. Em mulheres, a doença mais grave que o HPV pode causar é o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é causado pelo HPV 16 e 18. A gente tem mais de 120 tipos de HPV já identificados. Entre eles, tipos oncogênicos e tipos não oncogênicos, ou seja, que causam câncer e que não causam câncer. No Laboratório de Biologia Molecular da UBRA, nós desenvolvemos alguns testes de diagnóstico de biologia molecular que podem auxiliar no diagnóstico mais preciso e identificar os tipos de HPV que estão causando as doenças. Aspectos clínicos e epidemiológicos das doenças sexualmente transmissíveis é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Temos como convidadas a professora Márcia Suzana Nunes da Silva e a doutoranda Vera Mileide Trivelato Grassi. Eu queria começar esse segundo bloco aprofundando um tema que a gente abordou anteriormente já, sobre o HIV, que hoje, digamos assim, tem um conjunto de medicamentos que pode manter a pessoa viva, não tem mais esse risco de morte como era bem no início. Mas isso significa também que isso tem efeitos colaterais. Com certeza. Quer dizer, não é a pessoa pensar, não dá nada, eu vou tomar um remedinho, depois está resolvido. Não é bem assim. Não é bem assim. Acho que principalmente os jovens têm que ter essa consciência, né, de que o HIV, vamos dizer assim, tem o tratamento, tem a medicação, mas não tem cura. Olha, e que o sistema... isso é importante, quer dizer, não tem cura. Você vai ficar com esse sintoma para o resto da tua vida. Vai ficar com o sistema imunológico comprometido. E isso significa que ficam mais suscetíveis a ter infecções oportunistas e vão ter que se cuidar para o resto da vida. Então, assim, doenças graves, como é o caso do HIV, a sífilis que voltou,
né? Com muita força, com índices altíssimos. Né? E tem a sífilis congênita também, que é bastante preocupante. O que é isso, professor? Né? Explica para nós. Sífilis congênita. É a sífilis que é passada, né, durante a gravidez. Olha só. Que vai para o feto. Sim. Então, às vezes, a mãe não chega, né, a ter o parto, ou se tem, depois essa criança vai ter problemas. Isso se torna uma situação extremamente complicada. Mas também tem tratamento. Se a mãe descobrir, está grávida, que ela tem alguma doença infecciosa e tal, ela pode fazer esse tratamento para proteger a criança. Sim, durante o pré-natal, se descobre alguma dessas DSTs curáveis, tipo a sífilis, a gonorreia, elas são curáveis. Então, se você descobre durante o pré-natal, você vai tratar a mãe, você não tem chance praticamente nenhuma de transmitir para essa criança. O problema são as mães que não fazem o pré-natal, ou que chegam para fazer algum exame, o primeiro exame de sífilis é feito no pré-parto. Na hora que ela já chega ali no hospital, você não tem como ter tratado essa mãe antes. Então, você vai ter que tratar ela pós-parto e tem que tratar a criança para ver se ela não tem algum problema. Isso você já não teve, né? Sim. Então, isso no caso das curáveis. Para sífilis, para o HIV, que não é curável, se ela descobre antes, ela é tratada. A chance de transmissão é muito baixa, é menos de 2%. Agora, se ela não descobre, ou como esse exame de sífilis ou exame de HIV é feito no pré-parto, você tem que tratar essa criança e, deixar, ver se isso vai adiantar, né? Fala assim, que é rezar para ver se ela não pegou alguma coisa. Sim. Professora, eu queria aprofundar uma questão. É claro que o vírus do HIV, ele torna a pessoa mais suscetível de infecção de outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas não necessariamente as pessoas que têm alguma doença sexualmente transmissível precisam ter o vírus do HIV. Quer dizer, tem pessoas que não têm o vírus, que também têm a doença e acabam propagando. Exatamente. Então, não tem essa associação assim, olha, se tem, claro, está com HIV... É mais fácil, né? É suscetível. Sim. Mas também o fato de ter uma DST, uma IST única, também favorece o aparecimento do HIV. Olha só. Né? Porque são infecções sexualmente transmissíveis e que vai estar... alterando a barreira epitelial, né, da célula, e isso, então, torna mais suscetível uma coisa e outra. Tanto tendo HIV para ter uma IST, ou como está tendo uma IST e poder adquirir o HIV. Porque aí a gente também vai entrar numa outra área, que é uma questão de própria civilidade do sujeito, de se cuidar. Porque também tem pessoas que sabem que tem alguma infecção transmissível, mesmo assim elas continuam mantendo relações sexuais, enfim, sem o cuidado necessário. As pessoas no início, naquele boom do HIV, né, na fase mais crítica, as pessoas que contraíram o vírus e que recebiam esse resultado como positivo ficavam assim meio que revoltados e realmente tentavam ter relações sem prevenção e passando adiante. Né? Muitos casos já aconteceu assim, né? Alguns relatos de que, eu estou com o vírus, também vou passar, ou eu vou morrer, algo desse tipo, assim, né? Uma revolta mais interna, aquela falta de, vamos dizer assim, de comprometimento com as pessoas, de responsabilidade com os outros. Pois é, isso me faz pensar agora na relação par, né? Que pela nossa moralidade da cultura religiosa, a questão é porque a traição e tal, né? Mas essa dimensão hoje é totalmente diferente, quer dizer, independente disso, é uma questão de preservação de vida, preservação de saúde, de você cuidar com aquelas pessoas que estão convivendo com você. Quer dizer, adquire uma dimensão muito mais importante ainda, essa questão que a gente comentou antes, da prevenção. Porque tem... o que a gente tem numa linha do tempo, né? A gente tem muita evolução com relação a diagnósticos, a tratamento, né? Do que era há muitos anos atrás, do que a gente tem hoje. Então, por exemplo, pacientes que receberam transfusão de sangue há alguns anos atrás, né? Onde a bolsa de sangue não passava por uma triagem, por alguns testes, as doenças iam sendo passadas. E algumas, por ser assintomáticas, né, não é o foco aqui, mas eu vou dizer da hepatite C, né, assintomática, que pode ficar 20, 30, até 40 anos
sem sintomas numa pessoa. Então, tem muitas pessoas que receberam transfusão há muitos anos atrás e que hoje estão aparecendo com a doença. Que coisa incrível. Né? E aí, no momento em que elas vão fazer a doação de sangue, é que elas descobrem, muitas vezes, que estão com o vírus da hepatite. Muita gente acaba indo doar sangue, tipo assim, jovens, porque fizeram um sexo desprevenido e aí requerem saber se tem alguma coisa. Eles têm vergonha de ir num posto de saúde para fazer os exames e vão doar sangue. Ou fizeram um piercing, uma tatuagem. Sim. Em lugares que não eram muito seguros. Olha só. Né? Então, tudo isso ficou muito mais, assim, criterioso, os cuidados de biossegurança, quando veio o advento da AIDS. Aí a coisa, né, realmente alertou a saúde pública como um todo, em todas as áreas do conhecimento, né, em todas as profissões, o cuidado né, com isso. E não só com HIV, com outras doenças também. A gente tem doenças outras que são né, sexualmente transmissíveis, como é o caso do HPV, que é o grande causador de câncer de colo de útero. Olha só. Que tem grandes campanhas aí, que agora tem né, a vacina de um tempo para cá. Só que é importante assim, as pessoas terem a ideia com relação, vamos falar com relação à vacina. Que o HPV então tem a vacina, que elas façam a vacina completa, né? As doses que são exigidas. Porque a vacina é mais que uma dose, é exatamente. Isso, né? Então, assim, o que os dados do Ministério da Saúde, o que eles mostraram? Que quando iniciou a vacinação, foram quase 8 milhões de adolescentes. Na primeira fase. Na primeira fase, na primeira dose. Sim. Né? Chegou a 79,3%, alguma coisa assim. Quase 80% né, das jovens foram vacinadas. Agora, na segunda dose, eles tiveram 48%. Olha só. Então, assim, só vai estar com a prevenção se tiver as duas doses. Então, não adianta fazer a primeira e não fazer a segunda. Então, quase que 50%, se a gente assim, né, arredondar esse número, 50% fizeram a segunda dose. Os outros 50% ainda não fizeram. E aí, a primeira é inócua? Aí, não fez. Né? Não tem o efeito desejado. Exato, não fez completo. Nós vamos agora para o recado final das nossas convidadas, professora Márcia Suzana Nunes da Silva. Qual é o seu recado final? Bom, o recado que eu tenho para dar, né, a gente já falou aqui, que na verdade é uma conscientização da população com relação a essas doenças. Né? Porque às vezes as pessoas acham que é simples, que não tem problema, que vai curar. Por exemplo, até uma infecção urinária pode levar à morte. Olha e às vezes as pessoas dizem, só uma infecção urinária não tem problema. Ou se automedicar, né? Já tive uma vez, já tomei tal remédio, já usei tal pomada. Então, eu acho que esse recado né, é importante de conscientização, tanto dos jovens quanto dos adultos, para ajudar na prevenção. E o projeto que a gente está né, desenvolvendo é um projeto bastante amplo. Né? Inclusive a Vera ela já fez o mestrado dela com uma parte desse projeto. Olha só, que legal isso aí. E agora ela vai continuar fazendo doutorado nessa mesma pesquisa. Nessa pesquisa molecular para desenvolver um teste que a gente possa oferecer daqui a pouco para a população. Sim. Uma detecção simultânea de mais de um micro-organismo causador da doença. Olha só. Né? Porque o que o laboratório, o que a saúde pública precisa? De métodos rápidos, que são simples e que são custo-efetivos, assim, né? Que tenham baixo custo. Sim, sim. Então, e tem alguns testes, tem algumas doenças que realmente só os testes tradicionais, os sorológicos, não dão conta, assim, de dar o resultado adequado. Né? Então, muitas vezes a pessoa ela é assintomática e pode o teste dar negativo. Ou ela ter os sintomas e o teste né, dar negativo. Olha só.
Então, aí entra o teste molecular. A vantagem de usar um teste molecular, né? Porque o teste molecular, ele vai trabalhar com ferramentas que dão condições de analisar o material genômico do micro-organismo. Então, a Vera, ela pode falar daí sobre o trabalho dela, ela fez sobre clamídia, ela fez o mestrado, usando um método molecular para detectar clamídia. Conta em algumas amostras. Um pouco dessa experiência, Vera. A clamídia é uma bactéria que ela causa doenças graves, mas normalmente não tem sintomatologia. O Ministério da Saúde não preconiza a clamídia como um teste no pré-natal. Então, ela não é, normalmente, não se procura, não se faz o exame para clamídia. Ela causa muita infertilidade, é uma das... como chama? A causa de maior infertilidade é a doença por clamídia. E a mulher nem sabe que tem clamídia, vai procurar, não consegue ter filho. Sim, e ela tem infertilidade por conta da doença. Então, a gente começou a fazer um teste molecular. O teste molecular, ele vai pegar ali o DNA da bactéria. Então, ele tem uma sensibilidade muito maior do que o teste sorológico. A gente fez essa é a minha dissertação, meu trabalho, foi detectando clamídia em pacientes já com HIV, e a gente detectou uma prevalência bastante alta de clamídia. É mais do que a gente esperava. Olha só. A pessoa, às vezes, até trata de alguma outra coisa, mas não sabe que tem a clamídia, porque a clamídia passa sintomática. Olha, então, o teste molecular, ele vem para isso, ele vem para conseguir diagnosticar uma coisa que você nem fazia ideia de que tinha, digamos assim. Então, se a gente consegue, o projeto que é várias doenças num exame só, você não vai ficar procurando um aqui, outro ali, outro lá. Você vai já procurar de uma vez 3, 4 doenças que você não sabe que tem, já num teste só você já consegue fazer esse diagnóstico. Muito legal. Olha, desejo muito sucesso para essa pesquisa de vocês, que vocês possam continuar fazendo descobertas que vão ajudar muito a saúde pública, né? Muito obrigada. Muito obrigado pela conversa, professora Márcia. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ulbra Conhecimento. Até lá!